Olá! Vamos dar início a mais um dia aqui da leitura do livro Telos, onde eu agradeço muito a presença de cada um de vocês que está buscando acompanhar para que vá aos poucos trazendo esse entendimento, né, do que eles estão, na verdade, nos trazendo uma iluminação, uma luz, para ir clareando, né, a nossa consciência. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje novamente com vocês, para a gente dar início à leitura, e onde, inclusive, hoje a gente vai ter uma meditação ao, ao tempo de Jade, que nos foi proposto a semana passada na leitura. Então, vamos lá. Eu convido vocês nesse instante a fechar os seus olhos, para se sentir presente nesse momento. Respirando lentamente, buscando sentir o ar entrar e sair. E conforme você vai fazendo cada inspiração, cada expiração, você vai sentindo o seu corpo, você vai sentindo o seu momento presente, no aqui e agora. Inclusive, aproveitando para inspirar uma luz violeta, e ao inspirar, retenha um pouquinho o ar. Imagine essa luz violeta percorrendo todo o teu corpo, para que seja queimada e transmutada todas as energias que desalinham com o ser crístico que você é. E ao expirar, você imagina uma luz branca saindo, liberando tudo isso que foi transmutado pela luz violeta. Continue nessa respiração e acompanhe a leitura da grande invocação do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua para os corações dos homens, e que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, que chamamos de raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada do mal. E a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Se permitindo sentir a presença, vai voltando aos poucos, para que a gente dê início à leitura. Se eu não me engano, hoje é o 15º dia do nosso encontro para a leitura. E a semana passada foi proposto que, ao longo dos dias, a gente fizesse um pedido, uma solicitação, né, através do meu eu divino, junto aos guias e mestres. E a gente diria: do Senhor Deus do meu ser, eu solicito que seja levado para o grande templo de Jade em Telos. Agora peço aos meus guias, mestres e anjos que me levem para lá enquanto meu corpo repousa das atividades do dia. Ao fazer essa pequena invocação, né, ao longo dos dias, a gente já foi se preparando para poder, no momento da meditação,
já ter mais ou menos uma ideia, um conhecimento e ser realmente elevado e aproveitar e usufruir. Então, quer dizer que se eu não fiz, eu não posso fazer a meditação? Pode, claro que pode. Apenas, né, algumas pessoas, podendo fazer esse preparo antes, vá usufruir e aproveitar melhor do momento, como se realmente fosse o preparo. Mas isso independe, tá? Se você quiser ir direto e fazer a meditação, também tá tudo certo. Eu vou fazer essa gravação com duas etapas, onde eu vou acabar de ler tudo até chegar na meditação. Aí a gente para, e aí eu vou fazer a meditação e trazer para vocês, separado, tá bom? Então vamos lá. A gente parou na página 164 do livro, aonde, um pouquinho antes do que eu vou começar a fazer a leitura, que é onde nós paramos, ele traz um ponto importante, né? Aonde ele fala que agora é hora de curar completamente o passado e abraçar um novo paradigma de amor, empoderamento pessoal e graça sem precedentes para a sua vida e para o planeta. Então, chegou o momento de realmente a gente se curar, a gente está tendo essa oportunidade. Eles dizem também que eles estão conscientes de que o nível de dor na superfície tem sido tão grande que muitos de nós nos fechamos os nossos corações, como uma forma de proteção contra a dor que a gente não podia mais suportar. Então, assim a gente acabou escolhendo viver no modo de sobrevivência, em vez de abraçar a alegria de viver. E é mais ou menos isso que a gente faz mesmo, quando a gente se distancia desse ser crístico que nós somos, e a gente, como a gente se esquece, a gente acaba cedendo a tudo aquilo que acaba sendo desconfortável para nós, porque, como não está condizente a esse ser crístico que a gente acaba fazendo para atender a sociedade em que a gente vive, né? As pessoas com as quais a gente vive, para poder ser aceito, para poder ser incluído, mesmo que isso acabe gerando desconforto. E a verdade é que a gente acaba se esquecendo de quem a gente verdadeiramente é. E aí ele traz na sequência, então, continuando na página 164, desconectamos-nos de muitos aspectos maravilhosos de nós mesmos para sobreviver aqui nessa terceira dimensão. Como agora podemos curar esse trauma em poucos anos e nos prepararmos para a grande mudança planetária? Poucos anos, porque ao longo de tantas vidas, neste momento, a gente, na verdade, está se curando para que a gente deixe de viver esse ciclo repetitivo da roda de Sansara, né, onde a gente acredita que não tem problema, se eu faço algo aqui que eu não consigo reverter, eu não consigo ser diferente, na próxima encarnação eu faço isso. A gente, na verdade, está tendo a oportunidade de sair do karma e se abrir para o Dharma, né? A gente vai aos poucos se liberando dessa repetição de padrão e a gente vai ancorando quem a gente verdadeiramente é. Vocês podem realizar isso através de uma profunda entrega ao processo interno de cura. O eu sou de seu ser sabe exatamente como ajudá-lo na cura total e como conduzi-lo de maneira menos dolorosa em todo o caminho de volta para casa. Curar a dor do passado é um processo gradual, mas também a maior aventura de todas as muitas encarnações aqui, e aquela que abrirá as portas de sua alma para a liberdade espiritual. Ele está levando você, passo a passo, a reconectar-se conscientemente com todos os maravilhosos aspectos do seu grande eu. Nesse processo, seus corações se abrirão 1000 vezes, e à medida que seus corações se abrem, vocês começarão a ver e entender tudo o que aconteceu através dos olhos da alma. Seu coração é a grande inteligência de sua alma e é uno com a mente de Deus.
Ele sabe de tudo, mantém todas as lembranças de todos os aspectos de você desde o início e nunca o enganará. Seu coração é a parte do seu ser que você deve aprender a conhecer e a realmente confiar novamente. Vocês fecharam os seus corações, queridos, porque a dor e o medo foram muito grandes. O enclausuramento foi uma forma de proteção para você no passado. Ele serviu à sua evolução de maneiras maravilhosas, as quais você um dia entenderá. Mas agora já não lhe serve mais. É hora de todos vocês finalmente virem para casa, à luz do amor de sua divindade. Muitos de vocês ainda se apegam às suas antigas dores e medos, simplesmente porque têm medo de abrirem os seus corações ao amor incondicional e liberarem suas crenças errôneas. Temem que, se abrirem seus corações à vida incondicionalmente, poderão sofrer ainda mais dor. Os velhos medos e as dores tornaram-se tão familiares para vocês que encontrarão neles um nível distorcido de segurança e desconforto. Quando ele fala a questão do coração, acho que há 2 semanas atrás a gente leu, ele trouxe até a informação de que no nosso cardíaco, quando a gente tem a nossa chamatrina, que ela é formada, a chamatrina, ela tem as três cores, né? O amarelo, o azul e o rosa. É muito linda a imagem da chamatrina. Então, o que ela traz? A sabedoria, o poder da fé e o amor próprio, o amor para que seja trabalhado, o amor próprio para que a gente libere esse amor incondicional. A gente tinha, na época de Lemuria e Atlântida, nós tínhamos a chamatrina brilhando intensamente, mas ela foi reduzida para 1/16 de polegada. Então, hoje, na verdade, ela mede 1,6 milímetros. Então, vocês imaginem aquela figura que é muito bonita, a figura da chamatrina, vocês imaginem ela com 1,6 milímetros, com todo o poder, toda a força que a chamatrina tem, medindo apenas 1,6 milímetros. Ela precisa se expandir, ela voltar a ser o que ela era, que um dia nós tivemos. E por que isso foi tão reduzido? Primeiro, porque a gente se desalinhou, né, da energia da expansão do amor, né, da vibração amorosa que existia, e a gente passou a vibrar no medo, na insegurança, que é o que ele relata aqui, porque a gente tem um nível distorcido de segurança. A gente acha que se eu mantiver o controle, né, da situação, como lá atrás, tudo foi perdido, né? Tudo foi descontrolado. Então, hoje, eu acho que se eu tiver o controle de tudo e eu controlar esse amor, eu vou estar salvo. Eu vou estar salvo. E o desafio é, para todos nós, a gente alinhar esse amor verdadeiro com o nosso pensar, a verdadeira desconexão, né? A dificuldade da gente expandir é a gente conectar o nosso pensar com o nosso sentir. Por conta do medo, a gente não permite que isso se alinhe. E aí eu faço um convite para vocês, né? Prestem atenção que quando vocês conseguem fazer esse alinhamento do pensar e sentir de uma maneira, como se diz assim, quando a gente se permite que isso flua, né? O meu pensar, semelhante ao que eu estou sentindo,
como tudo parece que anda, porque se eu penso e sinto, eu acabo agindo e expressando a minha voz da maneira alinhada. E aí sim é que você está sendo você. Por isso que existem alguns momentos que a gente se sente tão leve, porque a gente se permite se fluir. E é isso que eles vão nos auxiliar, inclusive essa viagem, né, ao, ao complexo de Jade, né, vai nos auxiliar. Então, como realmente abrir os nossos corações e permitirmos que os nossos corpos emocionais iniciem o processo de cura? Não há receita que funcione para todos. Cada um é único e tem diferentes problemas para curar. Cada um de vocês tem uma maquiagem emocional diferente e seu próprio processo de cura, mas o sucesso será alcançado para todos. A gente só precisa descobrir qual é, né, o nosso, o nosso, a nossa maquiagem emocional. Basicamente, você inicia o processo através da escolha, da intenção sustentada e da meditação consciente e ativa. A comunicação diária com o seu eu superior também é essencial. Peça a parte de vocês que permanece na plenitude divina para que revele o que necessita ser curado no momento atual, para trazer isso à sua consciência. Comece a sinalizar para a sua presença eu sou, com real intenção, que você deseja acender e ser inteiro novamente, que deseja reconectar e integrar todas as partes de você. Entregue-se voluntariamente, com confiança e amor, para qualquer processo necessário para receber essa cura. Tenha certeza de que você receberá a plena cooperação do seu eu superior e de todo o reino da luz. Sua cura ocorrerá em todos os níveis. É aquilo, a gente precisa realmente se abrir e a gente precisa se colocar, né? Como a gente foge, porque o nosso emocional ele precisa estar aberto para tudo que a gente está vivendo, para a gente ser aceito por esse mundo da terceira dimensão que a gente vive, a gente está muito desconectado de quem a gente realmente é. Então, fica difícil o que haja esse alinhamento. A partir do momento em que eu me abro e eu falo, eu estou disposta e eu quero, e eu crio esses momentos em que eu silencio a minha mente, em que eu permito me conectar com o meu eu superior, eu vou me alinhando e vou permitindo que as mensagens sejam, que sejam feitas os pequenos downloads, né? Para que a gente entenda. E é interessante que às vezes são pequenos gestos que a gente faz de, por exemplo, implicância com alguém. É tão normal você se implicar com alguém, pode ser com um amigo, com a esposa, com o marido, com o filho, tem algum determinado tipo de comportamento que você percebe que é repetitivo. Até que tem um dia em que você percebe que aquilo está sendo muito persistente, que isso até começa a chegar a te incomodar. E aí, então, cai a ficha, porque como você está aberto, cai a ficha, que, na verdade, isso tem muito a ver com alguma crença que você carrega dentro de você. Pode ser uma crença de controle, porque quando eu julgo muito o outro, eu me implico muito com o outro, por que eu estou querendo controlar e estou querendo que o outro seja exatamente como eu quero que ele seja? Mas isso só vai acontecer se realmente a gente se abrir para fazer esse processo de dissociação, que é ser observador de você mesmo. Isso não é uma coisa fácil? Não, não é. Mas também não é impossível, quando a gente se coloca com a vontade de fazer e trazer a mudança. Se o seu eu superior estava esperando o seu retorno
a graça há muito tempo. Não. Seu eu superior estava esperando o seu retorno à graça há muito tempo. É isso. Ele está esperando. O meu eu superior está esperando que eu me conecte com ele para que ele possa trazer as informações para mim. Esteja certo de sua plena cooperação e nunca se permita julgar o processo. Em breve você se encontrará do outro lado, no mundo maravilhoso do qual tem saudade e com o qual tem sonhado ao longo de eras. Seu eu superior se comunica com você através de suas emoções. Isso significa que você precisa prestar atenção ao que você está sentindo o tempo todo. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. A autoobservação. E é nesse processo de dissociação, aonde eu vou encontrando pequenas crenças de por que de repente eu me implico. Eu estou dando esse exemplo de implicância, mas podem ser muitos outros tipos de comportamento, aonde eu me coloco querendo, para poder pertencer, ou para querer que o outro também siga o que eu acho que é melhor, eu me coloco sobre as crenças, entendeu? Onde acho que a gente já consegue entender, né, que não tem certo e errado. Existe a sua maneira de ver e a minha maneira de ver, que pode ser diferente, está tudo certo. Se para o outro aquilo que ele faz sentido, respeita. E faça aquilo que faz sentido para você, mas não queira obrigar o outro a fazer o que você quer. Seu eu superior se comunica com você através de suas emoções. Isso significa que você precisa prestar atenção ao que você está sentindo o tempo todo. Se não é agradável, simplesmente libere isso através das chamas de seu coração e prossiga para a próxima cura. E a próxima, até que esteja inteiro de novo. É isso. Ancore a chama do poder da fé, da sabedoria e do amor próprio. O seu eu superior irá chamar os livros certos, as pessoas certas e as oportunidades certas para garantir o seu sucesso. Se você abrir sua mente e coração para a sua cura com intenção e dedicação sustentadas, o processo poderá se desenrolar com facilidade e graça. Eles estão prontos o tempo todo a nos auxiliar. Basta que a gente abra a porta, né? A porta se abre do lado de dentro, não do lado de fora. A gente precisa permitir que entre a informação. Seu processo de cicatrização continuará a progredir enquanto você permanecer focado em sua intenção. Isso poderá parecer muito trabalho no início, e sem dúvida é. Encare como uma viagem de volta ao sol do seu ser e saiba que o processo é cheio de recompensas e satisfações ao longo do caminho. Você não está sozinho nessa jornada. Todos os seus anjos, guias, mestres, bem como todos nós na Nova Lemúria, estamos acompanhando você a cada passo. Toda a hierarquia espiritual deste planeta, sua mãe Terra e todo o reino da luz estão ao seu alcance para auxiliar na sua cura. Saiba que você merece nosso amor e assistência. Nunca hesite em pedir. À medida que a cura progride, a sua energia voltará. Seu corpo físico começará a soltar a dor e os traumas do passado. E você começará a rejuvenescer, sentindo-se cada vez mais vivo e vibrante. A humanidade tem trabalhado com 5 a 10% do seu potencial total como seres divinos. 5 ou 10% é muito pouco. O resto do seu ser esteve lá todo o tempo em estado de sonolência.
Acordem e curem-se. Ao abrirem seus corações e soltarem a sua dor, se tornarão cada vez mais vivos. A alegria que você sente será muitas vezes amplificada. Suas faculdades mentais se expandirão e você poderá descobrir um novo sentido de reverência e liberdade. Conscientemente, abra-se para a graça, permita-se receber essas energias em seu corpo diariamente. Atingiremos realmente um ponto em que estaremos curados? Sim, meu amigo. Toda vez que trabalha essas coisas dentro de si mesmo, você vai mais e mais fundo. Você está removendo camadas e algumas delas são muito profundas. Quando pensa que alcançou a última camada, começa a se sentir melhor e achar que a cura está completa. Mas então, a dor pode reaparecer para ser curada em um nível muito mais profundo. É por isso que agora, neste momento particular da última encarnação para muitos de vocês, o processo de cura parece mais interminável do que nunca. Nesta vida, tudo veio junto, não de uma, duas ou 6 encarnações, mas da totalidade de suas encarnações na Terra. A maioria de vocês já teve milhares de encarnações neste planeta. Tudo se manifesta agora em suas vidas para ser curado, até as mínimas coisas. Pode parecer pior agora do que antes, mas é assim apenas porque você está conscientemente olhando para tudo isso. Então, a gente não pode mais esperar. A gente não sabe se essa é a nossa última encarnação nesse planeta, não. Se a gente vai ter oportunidade de voltar para casa, né, de onde viemos, de ascensionar, mas o importante é a gente não esmorecer, porque se houver um processo reencarnatório, que a gente venha, quanto mais a gente puder, liberado, né, dessas dores, desse peso que a gente carrega ao longo de tantas encarnações, que se a gente tiver que reencarnar, que essa reencarnação possa ser mais leve, com menos peso, e já com uma consciência maior de como agir. A toxicidade que encontramos em nossas vidas diárias impacta na velocidade do nosso processo de cura? Bem, sim. Isso aumenta seus fardos. Deixe-me explicar isso. Você tem vários corpos, aquilo que chama de corpos sutis. Você também possui 4 sistemas principais de corpos: o veículo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo etérico. Cada um deles tem vários subníveis também, e é por isso que falamos de 9 ou 12 corpos sutis ou mais. Não exploraremos tudo isso agora, porque esse é um assunto muito complexo para essa discussão. Vamos nos concentrar nos 4 principais corpos que representam cada um 25% da sua totalidade. Eles trabalham juntos. Então, quando você suprime um, suprime os outros. Quando cura um, traz alívio nos outros. É importante saber que quando ingerir ou inalar substâncias químicas tóxicas, algumas delas são bastante fáceis de expulsar do corpo, enquanto que para outras o corpo não possui nenhum mecanismo de eliminação. Os produtos químicos e a poluição do século XXI foram tão completamente incorporados ao seu alimento, água e suprimento de ar que o corpo tem grande dificuldade de eliminá-los. Os níveis de toxinas em seus corpos continuam a aumentar. Quando o corpo foi projetado, essas substâncias tóxicas fabricadas pelo homem não existiam. Elas tendem a se hospedar nas células e apenas a aplicação correta dos remédios homeopáticos e vibracionais podem eliminar essas vibrações indesejadas. É bastante complicado. Faça o que puder para ingerir apenas
o mais puro tipo de água e alimentos. Quando você não se sente bem fisicamente, as suas emoções se erguem e suas faculdades mentais não estão aguçadas. Quando não se sente emocionalmente equilibrado, o seu corpo físico também não se sente bem, pois tudo está conectado. Quando seus pensamentos são negativos ou julgadores, você diminui a vibração de todos os seus corpos. Você não pode separar nenhuma parte de você sem afetar o todo. Então, esse pedaço que ele trouxe aqui é muito importante, né? A gente tem vários corpos, a gente tem os níveis, subníveis, mas que nem ele fala, nesse momento não é o momento de falar sobre isso. Vamos falar especificamente dos 4 corpos inferiores, que já é bastante para a gente poder entender, né? E que um está interligado ao outro. Quando por algum motivo a gente está desconectado, a gente não está bem, automaticamente o outro corpo também sofre. Né? Se emocionalmente eu não estou bem, o meu mental não vai funcionar da maneira como ele deve. Ele baixa a vibração também. Automaticamente, o meu corpo físico também vai sentir. Porque o meu duplo, né, o meu corpo etérico, ele vem, é o corpo mental, o corpo emocional, que reflete no meu duplo, que manifesta no físico. Um está associado ao outro, entendendo muito assim, deixar muito claro que o nosso corpo físico, ele vai ser a maior manifestação de que os nossos outros corpos não estão bem. Qualquer coisa que aconteça no nosso corpo físico, até um acidente, é porque nos nossos corpos existe uma baixa de vibração. E é uma maneira de chamar a atenção da gente, para que a gente olhe para isso. Aonde que meu corpo, em qual corpo eu tô vibrando numa sintonia mais baixa. Então, se alguma coisa abalou a minha emoção, o abalo maior foi no meu emocional, automaticamente isso se reflete no meu corpo mental, onde o meu pensamento começa a agir em desconexão com o meu cardíaco, porque eu vou vibrar no negativo. Quando eu vibro no negativo, eu me distancio do meu cardíaco. Automaticamente, o meu plexo solar fica carregado, fica pesado de vibrações negativas, aonde eu me desconecto da minha fala, daquilo que eu imito, e muitas vezes o corpo pode adoecer, dependendo desse grau de desconexão. Né? Adoece no sentido de que ele vai manifestar alguma coisa apontando que no meu emocional não está legal. A mesma coisa acontece com o mental. Se algo acontece, uma discussão, né, que seja, ela aconteceu, primeiro ela vai reverberar no mental, no sentido de que se eu estou numa discussão, eu acabo falando coisas ou agindo de uma maneira em que o meu mental trabalhou mais rápido, ele se desconectou do meu cardíaco, ele também vai causar um abalo no emocional, que automaticamente vai vibrar no meu duplo, que vai reverberar no meu físico. E aí, dependendo da parte do físico que tiver a ver com aquilo, eu posso, por exemplo, ter algum desconforto nas minhas pernas, porque aquilo que me aconteceu, aquilo que me aconteceu, que reverberou no meu campo mental, no meu campo emocional, está impedindo com que eu ande, né,
com que eu ande, na verdade, com que eu caminhe para o futuro, se for com meus pés, na minha caminhada, se for na minha panturrilha, em relação ao meu caminhar para o futuro, se for nas minhas coxas, algo do passado que está impedindo do caminho. Então, é tudo interligado. A gente tem que cuidar do corpo físico. Os medicamentos estão aí para isso, ok, mas que a gente fique cada vez mais consciente. Cuidar do corpo físico, mas não pode, em hipótese alguma, se esquecer desses outros corpos. Porque, na verdade, é por conta do adoecimento desses outros corpos que meu corpo físico está adoecido. Tá? Estou me dando conta de que nunca seremos inteiros até que despertemos e curemos cada um desses corpos. Mais pura verdade. Você não pode se tornar inteiro se evitar curar qualquer parte da estrutura energética. A cura verdadeira e permanente ocorre quando você cria uma cura equilibrada em todos os níveis. Há pessoas que estão fisicamente doentes, digamos, com câncer. Elas gastam uma fortuna na tentativa de se curarem fisicamente com tratamentos médicos que mutilam, queimam e envenenam. Mas seu estado emocional, que em parte causou o câncer, nunca é abordado. De fato, esses tratamentos adicionam muito mais estresse e trauma ao já sobrecarregado corpo emocional. Que tipo de cura permanente pode ser esperada de tal negação de um aspecto básico do eu? Bilhões de dólares estão sendo gastos a cada ano na aplicação de soluções temporárias. Algumas pessoas, às vezes, experimentam a diminuição de sintomas por algum tempo, mas o que ocorre não é a cura verdadeira e permanente. Mesmo que um alívio temporário ou de curto prazo seja adquirido, se a alma não ganhou nenhum entendimento ou sabedoria ao experimentar a doença, a verdadeira cura não aconteceu, não ocorreu. Se a pessoa morre pelos métodos empregados, corte, queimadura, envenenamento, a cura e o entendimento não são alcançados porque a raiz dos problemas do corpo emocional foi ignorada. Qualquer que seja a causa do câncer, se não for abordada em uma vida, será repetida nas encarnações subsequentes, até que a compreensão e a sabedoria mais profundas sejam aprendidas. Aqui ele está falando sobre o câncer, né? Mas, assim, é sobre qualquer doença. Tudo aquilo que aparece no nosso corpo físico é porque ele precisa ser olhado aos outros níveis. O corpo físico, ele é a última parte ali que vai aparecer. Aí, por que então que nunca nada disso é divulgado, é falado? Porque não é de interesse dentro dessa dimensão em que vivemos, né, onde muito do controle que nós temos, né, que a gente exerce dentro da nossa vida, vem de fora, vem desse controle aprendido. Aprendido. Vem de fora. Para que a gente continue nessa roda de samsara, nesse processo onde a gente é sugada, né? As nossas energias são sugadas. E se a gente toma consciência
dessa mudança que deve acontecer, a gente permite que esse controle continue a existir. Então, acho que chegou a hora realmente desse despertar. E as dores, realmente, como ele fala aqui, eu falo por minha própria experiência, dentro daquilo que eu vivo, em que partes das minhas dores eu já identifiquei e já curei, mas elas se repetem em outras circunstâncias, que é para que eu vá me curando. Como a dor ela vem no corpo físico, por ser autoimune, todas as vezes que ela aparece, eu me pergunto, eu vou buscar a causa. E aí, mais um pouquinho eu consigo aprender, porque até para que a dor possa ir embora, eu preciso entender isso. Então, todas as vezes que a dor aparece, é um convite a eu olhar para dentro. Esse é o verdadeiro processo de autoconhecimento. E automaticamente, o que acontece? Se eu me curo, eu curo o outro. Porque com certeza o meu processo de dor, ele vem de algum comportamento emocional ou mental, que eu também fico em desequilíbrio e que também de alguma maneira atinge o outro. Quando eu encontro e eu curo essa parte de mim, esse pedacinho, eu também curo a minha relação com o outro. Isso está dentro desse processo que eu falei para vocês aqui hoje, de dissociação. É como se eu me olhasse de fora, né, quando eu percebo o tipo de comportamento e que eu olho para mim, né, como se eu saísse de mim, olhasse para mim e me perguntasse por que esse comportamento, por que eu tenho esse comportamento? Qual é a parte de mim que tem dor, que me faz ter esse comportamento? Eu te convido a fazer esse exercício, ele não é fácil, mas eu garanto para vocês que vale. A sua presença eu sou requer que você aprenda todas as suas lições de sabedoria e verdade antes de poder acessar a completa liberdade espiritual e o seu retorno à totalidade, o que eu acabei de falar. É por isso que você teve tantas encarnações. Anjos e muitos outros seres do reino da luz que trabalham com a humanidade vêm regularmente ao templo para purificação e recarga. O grande templo de Jade serve como um meio de descontaminação para eles, um cenário para descarregar as energias discordantes captadas no contato com a humanidade da superfície. Olha que lindo! Anjos e seres de luz também vão ao templo de Jade. O templo de Jade é onde acontece pura Jade, é verde, né? O verde, ele representa a cura e a justiça divina. E esses anjos e seres de luz que buscam auxiliar a nós que já passaram, né? Já saíram deste nível, passaram para outro nível, eles procuram nos auxiliar, eles também precisam recarregar as energias. Nós, isso é uma coisa que também eu sempre tive na minha mente e era uma das coisas em que eu batia de frente, né? Dentro do grupo em que eu trabalhei ao longo de muitos anos. Sempre comentei sobre isso com colegas ali de trabalho. Nós estamos trabalhando, a gente precisa, claro, a gente tem essa energia de auxílio ao próximo, seja de cura, ou seja ela qual for, de doação,
mas nós também somos seres humanos. Estamos aqui vivenciando e a gente doa, mas a gente também precisa receber. Por quê? A gente precisa de equilíbrio. Então, todos os trabalhadores também precisam ser curados. Então, se eu trabalho numa casa, e foi isso que eu fazia ao longo do tempo do meu trabalho, muitos anos do meu trabalho, onde eu sempre acreditei que não era dentro da casa que eu precisava passar por tratamento. Ali, na casa que eu escolhi, eu levava aquilo que de melhor eu tinha para doar, que é o amor. Eu ia ali e realizava o meu trabalho com um grande amor. Mas eu seguia um tratamento num outro lugar, do qual eu escolhi. Foram alguns lugares em que eu fiz escolhas que foram maravilhosos, porque eu ia ancorando, né, a minha sustentação, o meu, o meu equilíbrio. Isso é muito fundamental. A gente também ter a humildade de entender e respeitar que a gente também precisa ser curado. A gente pode levar a cura, mas a gente também precisa ser curado. A gente também precisa procurar algum lugar que trabalhe essa cura em nós. O seu eu divino funciona nos níveis da criação. Ele trabalha muito de perto com os anjos, os mestres ascensionados e conosco, para facilitar a sua cura. Nosso eu divino. Jamais nos é permitido praticar curas para você sem a permissão da sua divina presença. Então, existe essa conexão com a nossa divina presença ao auxílio que nos chega, porque a gente precisa abrir a porta para que isso aconteça. Em todos os seus esforços para se curar, você deve incluir e se reconectar com a sua presença eu sou, e indicar a sua intenção para o que quer que você queira realizar ou curar. Se o fizéssemos por você, como você poderia se tornar o mestre da expressão divina? Ninguém pode fazer nada por nós. A gente precisa verbalizar aquilo que a gente gostaria de compreender. Pedir para que seja mostrado o caminho da luz que a gente deve seguir para encontrar a cura. Às vezes as pessoas ficam bravas com os mestres ascensionados ou as presenças angélicas porque sentem que os pedidos de oração não foram respondidos da maneira que esperavam. Ao fazê-lo, elas negam a fonte divina de seus desejos, deixando seus corações para mais assistência. Talvez você tenha requisitado a um certo mestre ascensionado para receber o dinheiro para fazer uma viagem, e a viagem não se concretizou. Ou você queria manifestar um relacionamento com uma pessoa específica, e isso também não aconteceu. Em vez de entregar a questão, a graça divina e a sabedoria maior da sua divindade, que sabe o que é melhor para o caminho que escolheu para esta vida, você se irrita com Deus ou com o mestre ascensionado. Você decide que não terá mais nada a ver com eles e fecha a porta. É porque a gente quer controlar, né? A gente quer que aconteça da maneira como a gente quer, como a gente acha que tem que ser. Mas a gente não sabe nada, a gente só tem que permitir. Esse é o único exercício que a gente deve fazer, é se conectar com o nosso eu superior, fazer o melhor que a gente pode aqui e deixar fluir e sair do controle. O problema é que a gente não consegue fazer isso, né? Esse tipo de atitude, amados, é comum na humanidade. Aqueles envolvidos em tais emoções se privam de muita assistência, graça e bênção para essa encarnação. O que você não percebe é que nenhum mestre ascensionado ou presença angélica pode ir além do caminho de sua alma.
Seu eu sou sabe exatamente o que você precisa aprender e cumprir para atingir os objetivos que definiu para essa vida. Qualquer anjo ou mestre ascensionado sempre trabalhará em plena cooperação com o seu eu divino para ajudar o seu plano maior e o destino final. Enquanto está na terceira dimensão, os véus estão sobre seus olhos e você não vê a perspectiva mais ampla da sua encarnação. Lembra do véu? Seu eu sou é o seu governador e a sua alma representa a soma total de todas as suas experiências. A ascensão é o processo de reunir tudo isso na unidade. Você se torna totalmente inteiro novamente. Você se torna a personificação do seu eu divino, manifestando a plenitude da sua divindade. É o que eu acabei de falar, né? O seu eu sou, o seu governador e a sua alma representa a soma de todas as suas experiências. A gente só tem que deixar fluir, entregar e sair do controle. O estágio final de ascensão é o evento mais maravilhoso que pode acontecer na evolução de qualquer pessoa. Por muitas vidas, você trabalhou indo em direção a esse objetivo. Nesta vida, pode alcançá-lo completamente. Pode se tornar tudo o que sempre quis ser, porque as portas da ascensão agora estão abertas, como nunca antes em milhões de anos. Esta é a sua chance de dizer sim a esta grande oportunidade. Toda a ajuda e assistência que você precisa serão fornecidas. Seja sábio e aproveite esta rara janela de oportunidade. As portas da ascensão se abrem e se fecham de acordo com vários ciclos de evolução. Pode passar muito tempo antes que elas se abram tão amplamente de novo. Eu diria para todos vocês que se almejam ganhar sua liberdade espiritual nesta vida, tornarem-se totalmente ilimitados, experimentarem o casamento alquímico de sua alma com o seu eu divino, através do processo de ascensão, não há melhor momento do que agora para alcançar isso. Você deve consciente e intencionalmente escolher e desejar isso mais do que qualquer outra coisa. Você não vai ser forçado a fazer isso. Está sendo oferecida, neste momento, a maior de todas as oportunidades. Você tomará nossas mãos e aceitará a nossa assistência para o seu regresso à casa? Nós já estamos em casa. Você se juntará a nós? Aí a pergunta. Para você que está aqui acompanhando a leitura, você se juntará a nós? Eu quero me juntar. E estou buscando esse processo. Meditação consciente no grande templo de Jade. Eu vou ler até o momento onde ele inicia, eu vou fazer a introdução, até o momento onde inicia a meditação, aí eu vou parar a gravação e vou gravar a segunda parte separada em áudio. E realmente espero que traga muita luz. Meditação consciente no grande templo de Jade. O grande templo de Jade é um lugar famoso e sagrado, onde os seres de todas as dimensões deste planeta e além vêm para a cura. Aqueles dos reinos da luz, que auxiliam diretamente a humanidade, também vêm a este templo para limpar e recarregar as suas energias. E este também é usado por seres galácticos. Este templo de cura, visitado por muitas civilizações, é construído principalmente com a mais pura concentração de jade. Então, esse é o templo em que ele disse que os anjos e os seres de luz que nos auxiliam também frequentam. E que nós também vamos poder ter esse acesso, onde a gente pode se colocar para receber todo o auxílio, que aos poucos as portas vão se abrindo, o caminho vai se liberando. São muitas encarnações
as quais vivemos, e que a gente precisa se liberar de todas essas amarras que impedem que o amor reverbere novamente no nosso coração. É um caminho longo, profundo, mas que com certeza vale muito a pena. E eu, então, te convido para vir se juntar a essa meditação. Logo mais estaremos juntos novamente, dando continuidade. A gente está caminhando para o final do livro já. Em breve a gente começa a leitura do Temos 2, com muita alegria. Eu dou continuidade a essa leitura, porque me traz sempre muito aprendizado, em especial o Telos 1, o qual eu já tinha lido e eu estou relendo, mas o Telos 2 nós vamos ler juntos, ok? Um beijo carinhoso, uma excelente meditação e até breve. Até já.